A briga pelo melhor SUV elétrico do mundo com a marca do Homem de Ferro e uma das protagonistas hoje no mundo dos carros elétricos. Esse é o e-tron Sportback Performance Black, isso mesmo, um nome bem grande, que tem tudo que a Audi pode colocar num SUV elétrico e além de muito desempenho, velocidade de recarga e claro, o que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Então se você gosta do mundo de eletrificados, já deixa o seu like para a gente chegar cada vez mais longe. Então aqui o e-tron Sportback Performance Black, o que é hoje um dos melhores elétricos do mundo e também um dos SUVs mais desejados, além de uma linha de design muito desejada, né, que é a linha atual da Audi, e que conta aí, além de silhueta, o desenho, a ausência do retrovisor convencional, de um sistema de LED muito bonito, né, que corre, faz assinatura, na frente mostra até a logo da Audi no momento da partida, e esse aqui é o e-tron. Claro, não temos escapamento traseiro. Essa versão tem um kitzinho S-Line, para-choques mais baixos, uma roda maior e mais bonita também. Aqui embaixo uma saia saliente, porta de carregamento, já vou falar bem em detalhes dela. E esse é o desenho do carro. Nesse azul escuro, um azul que é também muito bonito, já apareceu em outros modelos da Audi e nesse e-tron faz todo sentido. Grade fechada, essa aqui por ser a versão com kit black, tem tudo em preto aqui. Farol digital Matrix, esse farol é bem bacana também, quando você liga ele faz a logo da Audi no vidro. No vidro não, né, na parede, eu vou colocar ele num local escuro para mostrar. Outros itens em preto, né, com uma roda, com essas pinças, aqui na lateral, todos os detalhes. E esse é o e-tron. Por dentro, vocês já estão vendo que ele tem aquele banco no formato S-Line da Audi, né, que é um banco inteiriço, que tem as costuras da marca. E por fora, essa é um pouco da carroceria. É um carro grande, não tem como negar. É um carro que aí acomoda bem 4 pessoas, teto um pouco baixo, colocando já os dados aqui na tela. E principalmente é um 100% elétrico, né? Tem motor elétrico aqui na traseira, motor elétrico na dianteira. É isso que torna ele um carro com tração integral. São 408 cavalos de potência e isso gera 66 kgfm de torque, o suficiente para um 0 a 100 em 5,7 segundos e uma velocidade máxima de 200 km por hora. Números bem bons, números de respeito. A velocidade, claro, tem o seu limite para preservar a autonomia de bateria e também porque, por mais que ele tenha todo esse desenho e apelo esportivo, a ideia dele ainda é uma proposta mais SUV, diferente do que é o RS e-tron GT, que já vai ter ali velocidade de 250 km por hora. Antes dos equipamentos, acabamento e etc, falar um pouco aqui do sistema dele, né, que é o que mais importa aqui pra gente hoje, já que eu comentei que é um SUV de 408 cavalos e que tem aí 2 motores para chegar nessa potência. Só que para isso ele tem uma bateria de capacidade de 93 kWh, aqui no assoalho, claro, para poder trazer o centro de gravidade para baixo, tornar o carro mais estável e colocar o peso no melhor lugar que o peso pode estar, né? Que é justamente na parte de baixo do carro. E o que eu queria comentar sobre ela? Que essa é uma unidade, já para a gente trazer de contexto, que vai ser aí 3 vezes maior que a bateria de um Jack Motors EJS1 ou que um Renault Kwid elétrico, por exemplo. E quando a gente compara com um híbrido plug-in, que geralmente tem a capacidade de 10 kWh, 9 vezes maior. Então já dá para ter um contexto de qual é o tamanho da bateria de um SUV grande como o e-tron. Já adianto, falamos aqui em 2.700 kg, então é um carro pesado. E claro que tem um outro fator, quanto maior a bateria, maior a autonomia. Sim, mas ao mesmo tempo o consumo é muito importante e o consumo desse carro obviamente é muito maior que os seus concorrentes. Concorrentes não, né? Mas que os seus irmãos de segmento, que seria Renault Kwid, modelo da Jack Motors ou até o novo Caoa Chery iCar. Mas o que eu queria comentar sobre essa bateria? Que além dela estar aqui no assoalho, é um carro que podendo receber até 150 kW de potência por hora, também tem algo que não é qualquer elétrico que tem, modelos mais caros tem, sim, é verdade, mas que é algo bacana, que é uma recarga dupla aqui dos dois lados, né? No sentido dupla dos dois lados, em que você pode conectar ele também desse lado aqui. Mas nota, aqui somente corrente alternada, ou seja, nada de carga rápida aqui do lado direito do carro. Isso é algo bacana, principalmente porque você, aí dependendo da tua garagem, onde é que está posicionado o seu carregador, ou onde ou em qual shopping você foi com o carro, faz total diferença.
E aí, quanto tempo demora para carregar essa bateria aí de 93 kW? Chega aí uma média de 30 minutos para 80%. Claro, num carregador de 150 kW, como eu já comentei em alguns vídeos, não é em qualquer lugar que tem. Aqui na cidade de Curitiba, por exemplo, você tem o mais rápido de 50 kW, já tem projetos para mais, mas por enquanto esse é o mais forte de corrente contínua. Outro ponto bacana de lembrar que não é todo carro que carrega nessa potência, né? Carros elétricos podem carregar até 50, até 80, depende do modelo. Mas o e-tron também tem um outro ponto. Eu comentei ali da corrente contínua e da corrente alternada. Aqui corrente alternada nesse lado apenas, mas ele tem outro bônus. Ele consegue carregar em até 22 kW nessa corrente alternada. E o que significa isso? Que você pode ter um carregador em casa na maior potência possível, que é de 22 kW, e consequentemente carregar ele muito mais rápido na sua casa do que você carregaria um outro elétrico. Vou dar um exemplo, existem modelos aí que carregam somente até 7 kW na corrente alternada na sua casa. Mas no caso do e-tron, isso é opcional. Essa aqui é a versão mais completa, ela tem, claro, mas é algo que daí nos outros vai chegar somente a 11 kW. É uma questão mais complexa você ter um carregador desses, porque exige um transformador, mas já faz sentido entender os tempos de recarga. Então, até 80%, 30 minutos com 150 kW, com 50 kW consequentemente 3 vezes mais lento, né? E aí quando a gente fala em 22 kW de carregamento, o tempo de recarga diminui, o tempo de recarga já não é tão rápido como corrente contínua, e 11 kW é a metade na corrente alternada. Passando ao interior do e-tron, claro que o retrovisor, que é uma câmera, chama muita atenção no início, e ele vai ter aí entrada sem chave, obviamente. Por dentro, o que já ganha seu destaque é o retrovisor por câmera, uma logo escrita e-tron no chão, que aqui tá bem difícil de ver porque ainda tá dia, mas já fica melhor. E agora o interior, né? Aí 3 telas, lembra muito os outros modelos da Audi, né? Quem já tá aí por dentro de Q8 sabe do que eu tô falando. Até Lamborghini Urus, né? Mas aí a conversa muda. E os bancos no formato S-Line, bem característicos do que a Audi usa em outros modelos dela, que contam com esse kit. Por dentro, então, esse é o visual. Para ligar, claro, todo aquele ronco do elétrico, né? Brincadeira, mas ó, pisei no freio, dedo no botão, o carro ligou. Painel leu. Som de boas-vindas, né? Para falar que o carro tá ligado, já que ronco do motor a gente não vai ter por aqui mesmo. E quando você dá uma olhadinha em todo o visual, você tem um medidor, que no lugar do contageiros é percentual de uso de bateria, então 25% de potência, 50, 75 e 100. Isso aqui é mais prático de você entender do que se você colocar quantos quilowatt vai. Velocímetro e, claro, muitas funções. Falta coisa, falta não, né? Tem muita coisa aqui, falta uma lista para dizer o que ele tem tanto, mas passando aos itens mais importantes. Retrovisor por câmera, que é difícil de se acostumar, mas depois de um tempo você não quer nem saber de outro sistema, mas como não dá para ter um e-tron ainda, você tem que se acostumar. Ele tem um leitor de ponto cego que fica aqui, sempre indicando. Luzes coloridas no interior, como de praxe. Esse painel aqui digital de uma qualidade muito boa, com visão noturna, com aqui gráficos de viagem, autonomia no momento, consumo. Claro, um mapa aqui. Fica aqui na ponta o mapa, telefone e aqui o painel, que também já é algo que estamos familiarizados, né, com outros modelos da Audi. Vai ter Android Auto, Apple CarPlay, rádio, mídia, telefone, GPS, tudo que a gente já conhece. Indo ao que interessa, funções do veículo, né, que significa vários modos de condução, um modo para todo terreno, um modo eficiente, confortável, automático e dinâmico. Isso tudo, além de mexer em rigidez de suspensão, chassi, direção, eleva a suspensão dele, que eu já vou até abaixar e levantar porque não é todo mundo que já viu esse sistema. Itens como aqui o monitoramento do alcance, ar-condicionado, sistema de iluminação, que eu não cheguei a clicar, mas imagino que aqui vão ser as cores do carro, isso mesmo. Você consegue selecionar que cor você quer que fique dentro do seu Audi e-tron. Assistência ao motorista, já que ele tem um sistema semi-autônomo excelente, muito bom. Quem viu o vídeo do Lexus viu que aquele era bom, esse aqui é bom também. Ar-condicionado, que também abandonou os sistemas convencionais. 2 zonas aqui na frente, mais 2 atrás, então 4 zonas. E aqui você tem outras funções, como controlar o head-up display, controle de descida. Deixa eu mostrar ali, olha aqui.
não é tão fácil ver, mas tá vendo que temos uma telinha aqui. O celular não tá ajudando, mas ó, tem uma telinha aqui que mostra as informações no vidro e que funciona muito, muito, muito bem. E outra coisa muito legal do e-tron, que quando ele chegou em 2020, que foi o carro que eu filmei em 2000, que eu conheci, o primeiro elétrico que eu dirigi, que é a câmera 360, que é muito boa, né? Você consegue ter toda uma projeção do exterior, né? Igualzinho. E o carro ainda tem umas coisinhas, né? Quando você dá luz alta, aparece aqui. Liga o pisca, aparece aqui também. Mas que, infelizmente, nesse aqui não tem um Park Assist. O que faz muita falta, né? Faz muita falta não, né? Mas o que deveria ter num carro desse preço. Coisas de carro elétrico, que aí é foco da Electricar BR. Você consegue ter configurações de carregamento. E o que eu quero dizer com isso? Além dos plugs ali, recarga dos dois lados, você consegue, por exemplo, carregar. Você consegue configurar aqui o quanto você quer que ele carregue, ou o horário que você quer que ele carregue, justamente para estar protegendo a sua bateria. Então, ó, clicar aqui nas configurações, você consegue configurar como é que as coisas vão acontecer para corrente alternada, corrente contínua, ajustes avançados, por exemplo, configurar como que você quer que o carro carregue na sua casa, já que muitas vezes você vai demorar para vir a utilizar o carro, isso é bacana. Ou um temporizador, né? Já que não tem, às vezes, na sua região, a cobrança de energia é maior em alguns períodos, então você configura o carro para puxar energia em outra, no melhor momento. Aqui, detalhes de regeneração de energia, vou até deixar em manual, aqui para poder ficar mais forte a regeneração, porque eu prefiro dirigir com a regeneração maior. Deixa eu voltar aqui, que tem muita coisa para mostrar. E aí outras funções do carro, né? Que aí vai banco, assistência ao motorista. E a gente volta para o centro. Tudo funciona muito bem. Ótimo ponto positivo aqui do e-tron, não tenho o que falar. O interior com esse LED, acho que até dá para mostrar, né? Estão vendo que tá tudo azul. Vamos trocar de cor, já que o carro, já que aqui tá nesse horário que dá para visualizar. Então luz e vista, luz ambiente, estamos azul. Que tal o vermelho? Parece um rosinha, mas esse aqui é vermelho. Uma cor mais clara, fica branco. Dá para ficar também num tom mais lilás, com cor marítimo, e você ainda consegue configurar porque tem um modo individual. E o Audio Drive Select, eu imagino que se você pôr no Sport vai ficar vermelho, se pôr no econômico vai ficar verde, aquelas coisas que a gente já está acostumado. Agora passando ao carro, todo o sistema aqui de multimídia, aqui controles ali do visor, e o piloto automático adaptativo que funciona muito bem aqui, até lembra um pouco daquelas alavancas de Tesla, em que você consegue, por exemplo, ativar ou desativar o leitor de faixa. Ó, quando eu clico, aparecem as faixas, quando eu desclico, desaparece. Quando o sistema está ativado, mostra a velocidade ali, quando as faixas aparecem, fica em verdinho. E bem nesse sentido, ele tem detector de colisão, leitor de faixa, tem detector de tráfego cruzado atrás, detector de ponto cego, e ele fica dirigindo por conta na estrada. Isso eu vou mostrar andando. Coisas bacanas da nova geração de carro, você não tem mais aquela rodinha para apagar e acender e apagar o farol. Você tem aqui o modo ou é modo automático, aqui os neblinas, claro, é independente, mas ou é automático ou não é. O que é algo interessante. E essas borboletas? O que serve essas borboletas? Bom, aqui você configura o quanto que você quer regenerar. Dá uma olhadinha, vou dar um zoom ali no painel. Olha aqui, ó. Quando eu ponho mais, ele vai para cima, que eu quero regenerar menos. Mais, né? Quando eu ponho para baixo, é menos. Ele aumenta, né? Porque eu quero regenerar mais. Então você consegue configurar a regeneração. Agora vamos ao espaço interno para outros ocupantes, o que tem um baita ponto positivo porque o carro é grande, mas um super ponto negativo porque o carro ele é Sportback, né? A frente acomoda bem quem tá aqui, né? Obviamente, o carro é grande e para quem vai na frente vai super bem. E atrás aí a gente tem aquele ponto positivo e negativo porque o carro ele tem um teto mais baixo, cabe 4 pessoas bem, mas aqui não é tão grande. E eu vou sentar porque muita gente pediu para eu mostrar um pouco do espaço de outros carros para ver se cabe ou não cabe. E agora eu vou mostrar aqui. Só um ponto legal, ar-condicionado para os passageiros que estão aqui atrás, coisa que a gente não vê em todos os carros. Aqui tem o ar-condicionado, USB-C ali na frente também, tá? Super ponto positivo. E aqui um carregamento por indução, que a Audi fez algo muito inteligente, que para quem é usuário sabe, que é um sistema de presilha para você deixar o celular ali e ele realmente carregar, porque carregadores por indução que não carregam são bem famosos por aí. Luz então até aqui atrás, os bancos seguindo o padrão da frente,
sistema de iluminação em LED, tem teto solar também, já abro, mas mostrando o espaço aqui. Espaço traseiro, eu tenho 1,73, estou configurado aqui para frente, tem muito espaço aqui para perna, isso é ótimo, mas olha o teto. Não sou uma pessoa muito alta, então aí quando você chegar beirando 1,90, quase 2, 1,90, 2, já a tua vida vai ficar mais complicada num carro coupé, então provavelmente o e-tron SUV vai ser a sua melhor opção. Voltando ao mundo dos carros elétricos, já com grade fechada aí aqui embaixo, vamos ver o que fica embaixo do capô, que nesse caso... Sim, tem alguns sistemas, alguns cabos em laranja porque é alta tensão, tá? Então, carro elétrico tem esses cabos laranja porque é alta tensão. O circuito da bateria trabalha em 400 volts em média, então é bastante coisa. 400 volts de tensão já é uma parte mais elétrica isso, mas por isso que é tudo em laranja. E no caso do e-tron, uma semelhança aí com Tesla e Taycan, um compartimentozinho aqui na frente que 80% dos proprietários utilizam para colocar carregador, cabos, carregador portátil em geral, o que é algo que quando você tem um carro elétrico, já adianto para vocês, é muito útil porque você às vezes não tem exatamente o plug da tomada do local em que você tá, ou porque às vezes você quer poder simplesmente colocar no carregador de numa tomada de 3 pinos, e quando você tem um carro elétrico é importante lembrar dessas coisas. Aqui atrás, além do belo farol em LED, com setas que correm, deixa eu achar a chavezinha aqui para mostrar, ó. Seta que corre. Ele tem o famoso, ó, viram que oportunidade, nem sempre a gente consegue mostrar. Ele fez aí o farol correndo, o LED mesmo. Chutou aqui embaixo, chute bem levezinho. Porta-malas de boa capacidade, claro, por ser Sportback não é a capacidade maior possível, né? Não é como o e-tron SUV. E aqui embaixo o step, que aí é para encher. Ele tem um compressorzinho lá na frente, o compressorzinho fica até embaixo ali daquele compartimento que eu mostrei. Chutei embaixo, porta-mala fechou. Um detalhe importante que muita gente nem sabe, para isso funcionar, a chave tem que estar no bolso. Então esse é o e-tron Sportback Performance Black, que eu já vou chegar no preço, mas antes vamos dar uma voltinha na cidade com ele. Ó, também... gente, todo mundo sabe que essas funções não funcionam quando a gente quer, mas o farol, ele mostra a logo da Audi quando abre o carro. Então vou abrir ele e vamos tentar. Acendeu o farol, mas até então nada da logo da Audi. Ah não, apareceu, ó. Ó, tá vendo ali? e-tron Audi. Isso aí, gente, consegui. Não é tão fácil mostrar esses sistemas porque geralmente tem alguns protocolos. Mas ó, tá aqui o farol e como eu falei, ele é o Matrix digital. Então ó, Digital Matrix Light, que é aquela questão de contornar carro, fazer o desenho e etc. Então, hora do teste de cidade e estrada do e-tron, e eu quero começar já mostrando algumas funções de conforto que ele tem, muito por conta do preço final que eu já conto para vocês. Então, hora de ligar, pisei no freio e cliquei no botão. Veja que o volante abaixa, o banco vai para frente e o carro está iniciado. Quando você põe o cinto de segurança, o carro até faz algumas sugestões aqui, e esse é o painel dele. A gente tem aqui contageiros, o velocímetro, aqui marcando a autonomia está mais baixa, mesmo com a bateria com 75% de carga, por conta aí do uso de teste que eu estava tendo com o carro. Mas agora vamos ver quanto que o carro vai consumir na prática, quanto que vai baixar de autonomia e também mostrar o desempenho. Hora de sair, o câmbio bem bacana, né? Ele é como se fosse uma tecla em forma de alavanca. Então, se puxa ele para trás aqui, ele vai pro D. Logo que eu acelero, o freio de mão eletrônico está solto e o carro já está andando. Uma função bacana de mostrar logo na saída é todo o sistema de câmeras dele, né? Ele tem câmeras 360 graus, semelhantes à do Lexus que eu trouxe há algumas semanas. Só que no caso do e-tron, ele tem uma visão 3D bem interessante, mas que é misturada aí com uma visão meio satélite, uma visão aqui lateral do carro, lateral superior, outra visão dianteira de olho de peixe, enfim, a Audi foi bem completa nesse quesito. Saindo com ele então, silêncio absoluto e ainda mais do que em outros elétricos, porque ele tem um sistema de isolamento muito bom, as janelas elas são ali anti-ruído, então o carro, por ser um modelo tão caro, ele tem essa tecnologia. E o que chama a atenção logo de início é os retrovisores, né? Esse retrovisor por câmera que substitui aqui telas normais. Se for virar à esquerda, ó, já aparece aqui em verdinho que eu tô dando a seta.
posso olhar a via indica que eu posso ir e o carro segue o caminho, né? Aqui ele tem até uma divisória de ponto cego e ele, quando tem um carro no ponto cego mesmo, ele acende em laranja. Então a Audi teve aí bastante requinte em colocar essas funções. No painel, o que é legal de mostrar? Claro, todo digital aqui com as informações, mas ó, você vai ter GPS, você vai ter o telefone, você vai ter o áudio, você vai ter também uma visão noturna. Isso é algo muito bacana, porque você consegue ter um detector de calor. Então o carro, quando vê uma pessoa na direção dele, ele avisa por meio dessa visão noturna. Então isso é uma função bacana. Aqui o painel, como eu já mostrei, todas as funções aqui do rádio, né? Que aí você pode colocar o GPS, navegação, Apple CarPlay, enfim. E embaixo, aqui toda uma tela de ar-condicionado, mas mais que isso, os comandos do carro, que seriam os botões que ficam no painel de alguns outros carros, eles ficam aqui. Então, a título de exemplo, aqui eu posso desativar a tela superior, aqui é o botão que eu desativo o Head-Up Display, que aparece aqui. Não é tão simples de enxergar para todo mundo ver, mas ó, aparece aqui. E olha, na câmera de visão noturna tinha aparecido o pedestre ali. Então isso é bacana. Dirigibilidade na cidade, perfeita. Algo bacana do e-tron, e isso já é uma característica de carro elétrico que nem todos têm nesse formato, e a Audi fez assim, é que o e-tron tem borboletas. Mas o que fazem as borboletas? Eu consigo regular quanto eu quero que o carro regenere. Então quando eu coloco no menos, que no contagiros ele indica quanto que o carro vai regenerar nas frenagens. E o mais bacana disso não é nem você poder selecionar, mas é você, por exemplo, conseguir de forma muito rápida, simplesmente com um clique, acertar o quanto o carro regenera. Então às vezes você está naquela descida que você quer aproveitar um pouco mais a descida do que regenerar, ou você quer simplesmente frear mais rápido, você consegue de forma ágil resolver essa questão. O Audi Drive Select, que é um nome já conhecido aí no mercado, só que aqui, por ser um dos modelos mais top da marca, você tem um grande número de funções. E ele consiste em quê? Você poder selecionar como você quer que o carro esteja rodando, né? Por quê? Porque o e-tron ele tem suspensão adaptativa, ele tem controle de rigidez do volante, ele tem ali uma forma de você deixar o carro mais ágil no sistema elétrico mesmo. E aqui nessa tela você tem várias funções. Então dá uma olhada. Você tem o modo off-road, modo all-road, que é um modo off-road, mas mais para um terreno mais genérico, digamos assim. Modo econômico, conforto, automático e dinâmico. E o que é legal? Vamos pôr no dinâmico, porque daqui a pouco eu tô entrando na estrada. Que aqui ele vai abaixar a suspensão, enrijecer a direção e deixar o carro muito mais ágil nas respostas de acelerador. Claro, instantâneo o torque sempre vai ser, então diferente de um carro a combustão, aqui quando você põe no Sport ele não fica jogando giro lá para cima, né? Mas ele fica bem ágil quando eu piso no acelerador. E até um detalhe, que no painel, quando eu ponho no Drive ou no S, ele aparece a função Boost, que é um modo estilo mais forte, Overboost, né? Lembra até um pouco funções de Fórmula 1. Outras coisas que eu quero mostrar ao longo da direção é que o e-tron vai ter detector de colisão, detector de ponto cego, leitor de faixa e, ainda mais do que isso, ele vai ter um sistema semi-autônomo de direção. Esse lembra bem o Lexus que eu filmei aí algumas semanas, em que o carro consegue se manter perfeitamente dentro da faixa e você numa estrada quase não precisa intervir na direção. Agora vamos ao teste de estrada, e também talvez um dos mais requisitados aqui, né, já que a gente está falando de um e-tron Performance Black Sportback. Então o carro tem desenho esportivo, uma pegada boa. E aí vamos ver o que o carro entrega, né? São 408 cavalos de potência, lembrando 2 motores, uma bateria de 93 kWh e 66 kg de torque. Então lembrando, 408 cavalos, o carro tem tudo para ter um bom desempenho, e já adianto que tem mesmo. 0 a 100 divulgado, 5,7 segundos, mas com velocidade máxima limitada em 200 km por hora, aí para preservação da bateria, para economia também, aí para poder chegar mais longe de autonomia, né? Então já entrei aqui, selecionei o modo dinâmico no Audi Drive Select, para o carro ficar aí com a suspensão mais rígida, ficar com uma condução mais esportiva e, claro, ficar mais gostoso aí de você ter uma dirigibilidade boa na estrada. O que já acontece nesse primeiro momento em que eu tô aqui? O carro tá com todos os assistentes semi-autônomos ativados. E o que isso significa? Que o carro, ele mostra aqui no painel
uma assistência ao motorista. Então veja aqui em verde, ele já mostrou que está reconhecendo as faixas. Lá ele já reconheceu que tem um carro lá na frente, que é o sistema semi-autônomo. E a partir daí o carro vai te ajudando a dirigir na estrada, né? Nesse momento o carro está praticamente dirigindo por conta. Vou até ligar o piloto aqui para vocês poderem acompanhar, ó. Setei 90 km por hora e o carro consegue ler as faixas de forma perfeita. A única coisa que o Audi e-tron tem e que é diferente aí de outros modelos é que ele pede muito rápido para você pôr a mão no volante, justamente para você não querer sacanear ele e dirigir e colocar algum suporte, ou para você querer usar o piloto como se fosse autônomo, já que ele não é, né? Às vezes falta um trecho de estrada, falta alguma coisa, ele pede para você colocar a mão. Então, ó, 100% autônomo nesse tipo de circunstância, claro, né? Carro ali na frente, ó, favor assumir. Essa é uma situação em que o carro estava fazendo a curva, mas ele viu, perdeu a faixa e aí ele pediu ajuda. Mas enfim, ele vai 100% autônomo em vários trechos. E viajar com o e-tron é perfeito, na verdade, né? Fora todos os números de potência que eu trouxe, são 2.700 quilos. Então, o que não falta aqui é estabilidade, um carro pesado e um carro que aí dentro da estrada você consegue muita dirigibilidade. E claro, um bom desempenho. Vou colocar aqui uma tela para ficar mais fácil de vocês verem o desempenho dele. O carro tá modo esporte. Vou fazer uma retomadinha aqui, colocar uns 70 km por hora, deixar o pessoal que tá viajando aí ultrapassar, né? Ó, 70, vamos ver quanto tempo a gente demora para ter um alto desempenho. 110, 115, 120. Realmente é muita potência que o Audi e-tron tem, não tem como se queixar. Mas eu já adianto, a gente fala aí em 400 cavalos, mas a sensação de dirigir, o quanto o carro entrega, é muito mais proporcional, é muito mais forte perto de 400, mas abaixo de 100 km por hora. O que eu quero te dizer? Que quando a gente fala de um carro a combustão, por exemplo, que tem 400 cavalos, ele tem aquela potência muito de alta, né? Um carro que em alta velocidade o carro anda muito. No elétrico a pegada já é outra, ele anda muito em baixa velocidade, então aqui na estrada o carro acaba entregando menos do que a gente imaginaria para um carro com tanta potência. Agora quero mostrar ali o retrovisor para mostrar o sistema de ponto cego. Veja que o retrovisor, ele, claro, né, é a nossa câmera, e quando eu for passar ao lado do carro aqui, só espera passar um radarzinho aqui para poder fazer isso, ele acende dizendo ponto cego. Se eu der seta para entrar, ó, ele pisca dizendo que não é o momento. Então bacana o sistema, ajuda muito, principalmente porque pegar a prática dessas câmeras, desses retrovisores por câmera no início não é fácil, sou sincero em dizer, mas quando o carro indica se você pode ou não entrar, isso facilita nos primeiros momentos de usabilidade. Agora, vou fazer um testezinho aí de 0 a 100, mostrar um pouco mais de potência e já volto para vocês para trazer uma conclusão de como é o Audi e-tron. Mais uma função de segurança, veja que tem um carro aqui logo à minha frente e o e-tron indica a distância em segundos que eu tô dele e já acende em vermelho, mesmo com o piloto adaptativo desativado, é o semi-autônomo desativado. Por quê? Porque o objetivo do carro é garantir uma segurança. Aí quando eu me afasto, ele já vai apagar a luz, mas ele continua mostrando que tem um carro ali na frente. Então o que eu quero dizer com isso? Que fica muito mais agradável dirigir o e-tron. Outro ponto bacana, ele tem o farol Matrix digital. Esse é um sistema muito avançado e muito caro da Audi também, em que o carro contorna tudo que aparece à frente dele, mas mais do que isso, eu vou colocar algumas fotos. Quando o carro está rodando e tem um carro na minha frente, ele indica, ele faz o facho até esse carro. Quando esse carro sai, ele coloca umas setas no chão, indicando que eu posso percorrer aquele caminho. Então o farol praticamente vai te mostrando aonde ir no facho. Isso é muito legal, esse sistema digital da Audi, e muito funcional, e que esse e-tron aqui tem. Mas claro, é a versão mais completa com todos os itens, e é por isso que ele tá aqui. Momento do 0 a 100, divulgado 5,7. Andar ele anda, né? Como conclusão, tô com o e-tron Sportback Performance Black aqui do meu lado. Vou falar o preço dele, algumas considerações e, claro, um pouco aí se o carro é legal, não é, o que a resposta é até um pouco fácil. Bom, o preço dele, do jeito que tá, com todos esses itens opcionais, equipamentos, ele custa R$700 mil, porque ele tem absolutamente tudo que tá presente aí na linha da Audi. Então, farol Matrix digital, som Bang & Olufsen, kit black, veja que ele tem alguns detalhes em preto, aqui embaixo,
nas rodas e o carro é o mais completo de todos. Só que o e-tron, ele também tem a versão SUV, que daí não tem essa caída de teto coupé e no caso custa menos. O e-tron SUV começa na casa dos 580 mil reais, aí adiciona uma média aí de 20 mil reais para ser a versão Sportback e o kit Black aí completa os gastos. Retrovisor por câmera também é opcional, porque alguns consumidores não gostam dessa função, então por isso que a Audi não traz em todos. Sobre o carro, bom, dispensa comentários, né? São 408 cavalos, 2.700 kg, 66 kg de torque, muito desempenho, muita potência, ao mesmo tempo que um regime aí de autonomia bacana, média de 450 km andando com calma. Vale a pena? Bom, no segmento dele, com certeza vale, porque é um carro que é muito completo, é um carro que tem muitos itens. Claro, é um público diferenciado, obviamente, mas é um super carro elétrico. A experiência de dirigir um carro elétrico é perfeita com ele, porque a resposta é imediata, todos os equipamentos, toda a tecnologia. Então, nesse aspecto, o e-tron vale muito a pena. Mas e aí, o que você achou desse carro? Seria a sua opção nesse segmento? Lembrando, a gente também fala em BMW iX, Mercedes EQC, e aí o e-tron compete direto com eles. Alguns outros modelos de fora, né, o Tesla Model X também a gente pode falar como concorrente, mas aí já é uma pegada um pouco diferente, porque o carro não é importado oficialmente para o Brasil. Bom, gostou? Deixa o like e conta um pouco das impressões do Audi e-tron.